Meu nome é Elton Vargas, eu sou precursor do movimento Decide Certo, sou criador do treinamento Moves, Movimento Uma Vida dos Sonhos, e eu tô aqui para tentar facilitar a sua vida. Então, quando eu falo das 3 perguntas, deixa eu explicar para você como elas se aplicam. Em 2016, eu vivia um dos piores momentos da minha vida. E quando eu falo um dos piores momentos da minha vida, eu não tô falando de pouca coisa não, eu tô falando de coisa muito, muito séria. Em 2016, eu enfrentei um processo jurídico, crime. Eu, Elton Vargas, enfrentei um processo jurídico de crime. E muita gente na minha situação teria perdido a cabeça. Além disso, em 2016 eu estava desempregado, recenzinha tinha sido pai, Você já ouviu falar sobre a teoria das 2 cenouras? Sim, existe uma teoria que fala sobre 2 cenouras. Como é que funciona isso? Você pega a primeira cenoura e você coloca na frente do coelhinho. E o coelhinho vai atrás da cenoura. Essa é a cenoura da motivação. Ela é legal, ela é bacana, ela é divertida. Mas existe uma segunda cenoura. Olha o coelhinho que bonitinho andando, né? E olha ali a cenoura chegando. Tá vendo que a cenoura chega atrás do coelhinho? Não é a cenoura da motivação, é a cenoura do desespero. Bem, em 2016 eu vivi o desespero. Eu tomei algumas decisões na minha vida que me trouxeram consequências. Sim, a gente precisa entender que precisamos parar de nos vitimizar e que toda escolha que a gente faz gera consequência. Então, eu tive lá uma decisão que me gerou uma consequência, algumas consequências. E, dentre todas essas decisões, eu tive uma bênção, que é a minha filha, coisa mais divina que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Para você que não quer ser pai, para você que não quer ser mãe, respeito a sua decisão. Acho que cada um hoje em dia tem um nível de responsabilidade muito grande quando se fala de criança, mas é uma bênção muito grande ser pai. Eu fiquei desempregado. Por que eu fiquei desempregado? Porque eu trabalhava num lugar muito legal, que me pagava relativamente muito bem. Eu tinha a oportunidade de crescer na carreira, de me promover, mas eu não concordava com alguns princípios naquele ambiente de trabalho. E eu sempre fui aquele cara meio metido eu sou meio que o herói da situação. Ou eu fico com o pessoal do bem, ou eu não me junto com o pessoal do mal. E sim, eu não faço alianças com pessoas do mal. Até hoje na vida eu não faço alianças com pessoas do mal. Então eu tomei a decisão de sair dessa empresa. Uma empresa que pagava muito bem, como eu disse, então tinha um bom salário, tinha carro, tinha tudo, e eu tomei a decisão de ir embora. Isso em 2016. Quando eu tomei essa decisão, na minha concepção, tudo ia ficar muito mais fácil. Eu ia sair daquela empresa, ia conseguir outro emprego e tudo mais. Só que não. A vida não foi tão sorridente assim pra mim. A vida disse, olha, você tomou essa decisão, então agora a gente vai dar uma dificultadinha. E eu não consegui emprego. Eu fiquei desempregado em 2016. Pra não dizer que eu fiquei desempregado, eu caí. Você tem uma régua e eu fiz assim, ó, contas altas e um salário muito baixo. E eu lembro que eu tava muito chateado, porque imagina, faculdade, idioma, curso no estrangeiro, um monte de coisa no meu currículo, e eu ali me ferrando. Eu aprendi um monte de coisa, eu não consigo nem botar minha cabeça pra funcionar. Como é que eu mudo a minha história? E aí um belo dia, eu tava na parada de ônibus, olha só, lembra que eu falei que eu tinha carro? Eu já tava na parada de ônibus, já tava pior a situação, já não tava andando tanto de carro, porque eu não tinha grana. Meu pai era meu melhor amigo, meu pai me disse assim um dia, meu filho, quando a gente quer uma coisa, a gente tem que entender que primeiro a gente precisa acreditar que aquela coisa vai acontecer. E deixar o tempo fazer o seu trabalho. Nada como o tempo para resolver. Meu pai me ensinou 2 grandes lições ao me dizer aquilo. Que a primeira é, o tempo resolve tudo. E a segunda é, você não pode se preocupar com o problema. Você tem que buscar uma solução. Se você ficar focando no problema, as coisas não vão melhorar, as coisas não vão evoluir. E isso é muito ruim. E ele estava cheio, coberto de razão. Meu pai era um grande sábio. Naquele momento eu comecei a reparar que pessoas do mundo real, pessoas do dia a dia, eles têm muita sabedoria para ensinar. E eu tomei uma decisão. Eu determinei que eu ia mudar a minha vida de um jeito que tudo o que eu quisesse fosse acontecer. Não era só mudar por mudar. Não era sair do A e ir pro ponto B. Não. Era pra mudar de verdade. Era pra falar, cara, eu quero uma mega vida. Como que eu faço pra ter essa mega vida? Eu comecei a mudar meu comportamento. Primeira coisa que eu fiz foi estabelecer um plano. Olha, eu gostaria de trabalhar aqui, 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 aqui. O segundo passo que eu tive, o segundo momento que eu tive, o segundo movimento que eu tive foi, cara, vamos atrás dessas oportunidades. Como que você faz isso? Você
comunica, você precisa falar, você tem que usar a sua comunicação. Eu passei a usar a minha comunicação e fui atrás destas oportunidades. Comecei a me relacionar, comecei a ir em evento, comecei a bater na porta, comecei a largar currículo, eu comecei a criar oportunidades. Uma semana depois, exatamente uma semana depois, eu recebi uma ligação para trabalhar numa super empresa. Lembra do que eu falei? Eu fiquei desempregado em 2016, eu passei uma fase de dificuldade financeira, eu entrei num emprego que pagava muito pouco e judiava muito, e eu comecei a ficar frustrado comigo mesmo e ansioso, porque minha vida não mudava, e eu queria que mudasse rápido demais. E eu tive que entender, o meu pai me ensinou que era uma questão de tempo para que as coisas acontecessem. Então eu dei esse tempo. Uma semana depois, para não ser exagerado, 4 dias depois que eu comecei a ter esse comportamento, tocou o meu telefone. Era uma super empresa, uma empresa com renome nacional, uma empresa pela qual eu tenho muito respeito até hoje, me dizendo: Elton, você quer participar de um processo seletivo aqui com a gente? Claro que eu quero. Você vai ganhar carro, você vai ganhar um salário super bom, você vai ganhar celular, você vai ganhar computador. Eu falei: gente, uou, é claro que eu quero. Qualquer pessoa no meu lugar, naquele momento, ia querer. Lembra que a cenoura tava, ó, o coelhinho lá, e a cenourinha, e o coelhinho fugindo. Então eu queria, óbvio que eu quis, eu aceitei. E quando eu aceitei, a minha vida começou a mudar de novo. Porque eu saí de um nível que eu tava, fui para outro e comecei a subir. E quando você vai subindo de nível, a sua visão, ela vai ficando macro. Quando você entende que você controla o que acontece na sua vida através dos seus pensamentos, através do seu comportamento, através da sua mente, da sua comunicação, a sua vida passa a ser diferente. Você passa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Nesse ponto, a minha vida mudou. E eu respondi apenas 3 perguntas. Por que ela precisava mudar? Porque a cenoura, ó, estava aqui. Que cenoura era essa? A cenoura era: eu precisava sustentar uma família. Eu precisava sustentar uma criança. Essa coisa de sustentar crianças não é brincadeira. Isso é responsabilidade séria. Tem adulto que brinca com isso. Esse era o meu propósito. Eu tinha um propósito muito forte, né? O coelhinho correndo e a cenourinha vindo, ó. O que eu queria? O que eu queria também estava muito claro. Eu queria uma mudança, eu estava insatisfeito, eu queria que as coisas acontecessem. E as coisas estavam muito claras para mim como eu queria que elas acontecessem. E como eu iria fazer. Eu fiz um planejamento. Então, 3 perguntas são sempre muito importantes. Lá no Moves, no meu treinamento, eu falo muito sobre essas 3 perguntas. Inclusive, o primeiro módulo desse treinamento é só sobre as 3 perguntas. A gente gira em torno delas o tempo inteiro. E óbvio que elas são importantes. Se você não concorda comigo, coloca aí embaixo o que você acha sobre esse tema. Me prova que você não precisa responder essas 3 perguntas para sua vida mudar. E não vem para mim falar de sorte, de jogar na Mega Sena, essas coisas, porque aí é outra história. Uma que eu não acredito em sorte. Quando você começa a crescer na vida, as pessoas falam: nossa, que sorte. Sorte é o caramba. A sorte acordava comigo às 5 horas da manhã. A sorte tomava banho gelado todos os dias. A sorte meteu a cara a tapa. A sorte fazia crossfit comigo quando eu queria emagrecer. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, é importante pra mim. Compartilha esse link com muitas pessoas no seu WhatsApp, por favor, nas suas redes sociais. Me segue no Instagram, @oeltonvargas. Fica de olho nas minhas dicas, lá tem dicas todos os dias. Caso você tenha curtido muito e queira saber como as coisas podem mudar na sua vida, aqui embaixo tem um materialzinho, um material diferente pra você, um material que você pode usar no seu dia a dia, você pode usar na sua comunicação, você pode usar como você entender. Só, por favor, usa com responsabilidade, porque eu tô deixando algumas dicas de manipulação. Já sabe o que fazer, decide certo, a gente se vê por aí.